Estamos aqui para partilhar histórias com vocês. Casos assustadores, macabros, inexplicáveis, outros nem tanto. Resolvidos ou por resolver. Mas o que todos têm em comum é a sua veracidade. São crimes reais, fatos verídicos. Atenção, a realidade não se acomoda à sensibilidade. Ouvintes avisados. Olá pessoal, eu sou o Pedro, ainda tenho a roupa de ontem estendida e vou trazer uma frase célebre que é: se me quereis, ir-se. Já está. Vai-se. Se vocês me amam, vai-se embora. Vai-se todos daqui por fora. Olá malta, eu sou a Catarina, a minha gata chama-se Lana porque eu sou mega fã da Lana Del Rey. Tenho muitas saudades vossas já e a minha sabedoria de hoje é: o que um não quer, dois não fazem. Dilo, tata, dilo. Yes, Exato. assim é. Mas nada. E nada, pedimos desculpa pela semana passada não ter gravado, mas sem desculpa, porque a gente tem uma vida e ao mesmo tempo não tem vida, então a coisa complica-se. E já We está. work too much. Exatamente. Everybody works too much. Claro, a coisa era não trabalhar mesmo. Mas Exato. pronto, Mas dá igual. ter a conta recheada na mesma, Isabel. Claro, exatamente. Né? E nada, amigos, estamos aqui para rir um bocadinho com desgraças, porque para chorar a gente já tem a conta do banco, né? Então já está. Está maravilhoso. Esta semana começa a Catarina. Catarina, go for it. Então, antes de começar eu queria só dar aqui uma pequeníssima explicação, provavelmente de uma coisa que a maioria das pessoas já sabem, mas como eu também já sei, eu vou falar na mesma, que é: um serial killer é uma pessoa que mata, entre aspas, que mata 3 ou mais pessoas com o mesmo modus operandi. E eu estou a dizer isto porque a Anitta que eu vos trago hoje é um dos primeiros serial killers portugueses. Olha. Ok? Catarina na sua linha, a ir lá para trás. para trás. Always. Mesmo assim, este não é tão, porque eu por exemplo, a Luísa de Jesus, aquela que matava os bebés, era de 1700 e troca o passo. Oh, é verdade. Este é de verdade. 1927. Podia ser pior. Século XX, já é alguma coisa. Mas pronto, antes de entrarmos aqui diretamente no caso, com licença, eu queria deixar-vos aqui uma mensagem, porque a Anitta que eu trago hoje, na minha humilde opinião, ela fez o que ela fez por ser uma pessoa extremamente frustrada com a sua própria vida. Foi uma pessoa que cometeu crimes de ódio porque não era feliz consigo mesma e não suportava que os outros fossem felizes também. Por isso, malta, uma mensagem de amor antes de começarmos aqui a falar de coisas más. E ouçam-me com atenção. O amor próprio salva vidas, ok? A aceitação daquilo que somos e daquilo que queremos salva vidas. Não salva só a nossa, mas a vida de toda a gente à nossa volta, ok? Dilo, tata, dilo. Por isso, cuidem-se, tratem-se bem, aceitem-se sem qualquer tipo de medos, amem-se mesmo nos dias mais difíceis, nos dias mais foda. Façam-no porque mais ninguém o pode fazer por vocês. E se vocês não o fizerem, vão-se prejudicar a vocês próprios e a toda a gente que está à vossa volta e que vos ama também, ok? Como eu disse, o caso que eu vou falar é um caso de crimes de ódio, mas eu não me quero focar nisso, ok? Lá está, a gente faz a Anitta de uma maneira leve para nos rirmos um bocadinho das desgraças. Eu não quero estar a trazer para aqui assuntos de ódio, então resumia o caso aqui de uma maneira a fugirmos um bocadinho disso e concentrarmos aqui na parte criminal, ok? Isto foi só para fazer então uma introdução. Vamos então começar a falar aqui do Sr. Zé Domingos Borrego. Nasceu a 13 de abril de 1927 em Aranhas. Adeiras. Para quem não sabe, Aranhas, que eu também não sabia, é em Penamacor, portanto Castelo Branco, e para esses lados. Beijinho para Aranhas, desde aqui. Tchau, adeus. Aranhas, se me quereis, ir-se. Vai! Queiram-me para se irem. Exato.
Para Sirem. Para Sirem, Tchau. para Sirem. Então, onde é que eu ia? Portanto, o Zé Borrego, sim senhor, vamos aqui falar do Zé. Então, o Zé foi abandonado pelos pais quando tinha apenas 6 anos e foi deixado com um senhor que tinha ali umas terras ao pé dos pais deles e que fez do miúdo um pastor. Portanto, com 6 anos, a primeira profissão desta criança foi ser pastor. Bom, pela altura. Exato, Normal, não é nada fora do Exato. normal. A questão aqui é que aos 9 anos ainda o cuidado, entre aspas, deste senhor a trabalhar para ele, ele perdeu uma cabra e então levou uma surra descomunal ao ponto de ficar 2 dias caído no chão sem qualquer tipo de assistência. E era uma criança de 9 anos, portanto, mesmo sendo aqueles tempos, que infelizmente era uma coisa bastante comum, este tipo de violência, uma coisa que não se faz, não é? Portanto, é assim, a infância do Zé foi uma infância sofrida, foi uma infância de miséria. Ele dormia nos corrais dos porcos, ele dormia nos estábulos dos animais, ele comia aquilo que encontrava, portanto era uma criança que não tinha condições de criança, não é? Eventualmente este homem acabou por abandonar o Zé também, mas ele continua a exercer a sua profissão de pastor lá pela aldeia e entretanto, depois já crescido, vai para a tropa onde aprende a ler, aprende a escrever e tem finalmente condições mínimas do tipo um prato de comida, uma cama, não é? E vamos admitir o rabinho lavado, não é? Exato. Aprendeu, pronto, na tropa aprendeu outras skills, tornou-se um vendedor ambulante, vendia algodão e mais umas coisas. Era considerado um homem dos 7 ofícios porque ele fazia um bocadinho de tudo, era a construção civil, ele afiava tesouras, ele afinava as máquinas de costura das velhotas, essas coisas todas. E buscar dinheiro onde podia, claro. Exato. Portanto, hoje em dia seria um entrepreneur, como é que se diz em português? Pronto. Um deste. Exato. Era um freelancer de tudo e mais alguma Exato. coisa. Era um visionário. Exatamente. Era isso mesmo. Um businessman. Businessman, mais nada. E entretanto aqui, durante muitos anos, não se sabe qual era a história do Zé, porque, ou seja, entre esta parte da infância e até 1969, quando ele já tinha 42 anos, não há propriamente registro do que é que aconteceu. Então, daquilo que eu calculo, ele continuava a ter a vida normal dele ali pela aldeia, a fazer estes pescadozinhos todos. E com 42 anos, em 69, vem então para Lisboa e estava a dormir num barracão ali nos terrenos para Passo de Arcos. Okay. E em 1970, já aos 43, o Zé foi detido por ser suspeito em 2 assassinatos. Ok. Então vamos lá ver. Portanto, há uma escritora e psicóloga que ela escreve bastantes livros de crimes reais e de psicopatas e coisas assim do género. Como é que se chama essa escritora? Joana Amaral Dias. Mau assunto essa senhora. Meu Deus. À parte do mau assunto, vamos focar-nos aqui no livro que ela escreveu, que é Psicopatas Portugueses, porque ela fala sobre o Zé, que foi considerado um serial killer, portanto tinha que estar num livro para aí algures, não é? Exato. Um livro de psicopatas portugueses. Exato, não é? Diria eu, não sei. Então, neste livro que escreveu a Joana, há uma parte que fala então sobre o Zé e eu vou ler exatamente o que ela escreveu. Ok. Foi aí que... Pausa. Foi aí que, aí nesse barracão, aqui em Passo de Arcos, ok? Foi aí que, com uma serra, decepou os membros superiores de José Pedro dos Reis, que, momentos antes, asfixiara com as suas mãos. De seguida fez o mesmo às pernas e, finalmente, com uma faca de lâmina larga, separou a cabeça do tronco. Além disso, picou-lhe os olhos, cortou-lhe as orelhas, raspou-lhe as pontas dos dedos, porventura para que não fosse identificado pelas impressões digitais, e tudo por causa de um empréstimo de 5 contos. E eles eram amigos, imagina-se na força. Mas que tortura mais desnecessária, tipo, já mataste a pessoa e ainda vais e Tortura e tal, mas calma.
Porque depois de matar o amigo, deitou-se, para verem a frieza, deitou-se ao seu lado e dormiu que nem um bebê. Oh my fucking Ok? god. Quando acordou, atirou a poxa. Quando acordou, atirou o tronco do José Pedro ao Rio Tejo, que acabou por ser encontrado mais tarde no Seixal. Mas esta não foi a única vítima de Zé Borrego. Seguiu-se o homicídio do alfaiate Leonel Abrantes da Cunha, cujo cadáver, também mutilado, foi encontrado nas cercanias de Setúbal. My god. Então, o que se passa aqui é que estes dois corpos, ao serem encontrados, pronto, e lá com a investigação, interrogações, eles chegaram à conclusão que tinha sido o Zé. A questão aqui é que a polícia conseguiu ligar o Zé não só a estas duas mortes, mas também a outras 3. Tendo em Claro, conta que... Exato, o modus operandi, claro, exato, claro. é o Exato. mesmo. Portanto, vamos nós ali à história do serial killer, por isso é que eu quis abrir assim. Então, ele, ao ser interrogado sobre tudo, portanto, sobre os cinco crimes, não é? O Zé confessou os 5 crimes com um sorriso na cara. E, com um sorriso na cara, e ainda fez questão de pedir um prato com uma bela posta de bacalhau e cheio de batatas. Foi do tipo, eu estou a imaginar uma cena do tipo, olha, eu só falo se me derem aqui um pratão, uma bela de uma posta de bacalhau e um prato cheio de batata cozida. Aí eu falo quando vos tudo o que vocês Mas quiserem. também, olha lá, não sei, eu meto-me nessa situação e não vou propriamente pedir bacalhau cozido com batata cozida. Acho que é um bocado... um bocado triste. Epá, na altura não havia McDonald's nem nada do género. Mas ainda assim, batata batata cozida e bacalhau com azeite. Mas nada. Ok, Mary. Homem da aldeia. Ok, Mary. Homem da aldeia puro. Não, a sério. E então, pronto, mas aqui, lá está, com esta frieza e completamente sádico, ele confessou não só estas 5 mortes, mas também que matou mais de 10 homens. Wow, fuck. Ok. Tudo sempre com o mesmo MO, que era seduzir o homem, levá-lo para uma pensão em Lisboa, a convencê-lo que iriam sim senhor a ter relações, e aí estrangulava a pessoa, esquartejava o corpo e lançava os restos mortais ao Rio Tejo. My God. Por isso é que pronto, iam dar depois a Setúbal e não sei o quê, e Claro, andavam claro. por aí, não é? A Joana escreveu também aqui no livro, relembrem-se todavia que é ele mesmo que frisa e admite ter matado pelo menos mais 10 homens. O que seria possível, considerando não apenas o seu desprendimento, porque não era casado, como até a sua própria profissão que o fazia andar de terra em terra, seguir viagem, deixando menos rastro e menos suspeitas. Claro. Ou seja, se calhar eu vi alguns artigos que era do tipo, porque ele veio para Lisboa com o intuito de melhorar o seu negócio. Mas mais uma vez, que a minha opinião, não é? Eu acho que ele veio realmente com o intuito de fazer aquilo que ele fez. Não só por ser uma pessoa não resolvida com ela própria, mas porque era uma pessoa extremamente religiosa, católica. Já me está a dar preguiça esta pessoa. Também já estou quase a acabar, porque aqui é assim. Agora a parte que eu vou contar, porque aquilo que ele confessou no interrogatório dá-me vontade e eu rio-me. Eu prefiro rir-me de raiva e parecer uma louca raivosa, estás a ver? Do que estar aqui a chorar de raiva e parecer uma Maria Madalena. Então eu vou estar aqui a rir como uma psicopata, tá? Tá bom, vá. Aquilo que ele confessou foi que a Nossa Senhora Maria de Fátima, a Nossa Senhora Maria de Fátima, sim, disse bem, Sim. a Nossa Senhora de Fátima apareceu-lhe e disse-lhe ali assim ao ouvido, assim, em coisa de segredo, né, para ninguém mais ouvir, que a missão dele era exterminar a homossexualidade masculina. Então tinha que começar em Lisboa, tinha que ir para Lisboa começar esta missão. Claro. Pronto, Claro, não. porque elas nessa altura já andavam ali com o saco de tecido no braço, para cima e para baixo, ali em Lisboa. E vamos admitir que a Nossa Senhora de Fátima era uma hater, não é? Portanto, Claro. faria todo o sentido ela aparecer
em Claro. 1900 e sabe Deus, aparecer e dizer um segredo destes a um pastorzinho, não é? Claro, obviamente. Faria É. todo o sentido. Olha, este devia-se achar o quarto pastorinho. Só para... Rings a bell, é? Rings a bell. Exato. É. Este aqui se calhar achava-se o quarto pastorinho, não sei. Andavam lá uns cogumelos muito, muito marados lá no campo. Olha, mas isto realmente, as aldeias interiores são do caralho. É que. Well. Nada contra a religião, nada contra católicos, nada de. Ok? Não, cada um Pessoa faça que o que quiser. pelo amor Exato, de cada um Deus. sabe de si. E o universo sabe de todos. Então, ele foi então condenado pelos 5 crimes, não é? Na prisão do Limoeiro, que é onde ele vai passar os próximos 30 anos da sua vida. O Zé achou que, passado pouco tempo de lá estar, achou que era uma boa ideia matar 2 guardas que lhe tinham dado uma surra lá dentro também. Então ele não foi de modos e matou 2 guardas lá dentro. A questão aqui é que houve um outro guarda que ficou muito amigo do Zé. Tipo, eles tinham uma ligação muito grande. O Zé estava sempre à conversa com ele. Ok. E acabou por contar a este guarda, atenção que isto era um guarda prisional, ok? E o Zé foi dizer ao guarda prisional que estava com intenções de matar outros 2 guardas que também já o tinham espancado. Agora, aquilo que me faz um bocado de confusão é como é que este guarda amigo, não é? Em vez de fazer o trabalho dele e ir reportar a ameaça, Claro. simplesmente virou-se para o Zé e disse: opa, esquece isso, promete-me que não voltas a matar ninguém. Ok, Mary. Claro, porque uma pessoa que já está na prisão e que já matou fora e dentro da prisão é uma boa pessoa para dizer eu tomo a tua Faz-me palavra. uma promessa. Exato. Faz-me eu uma fico com a promessa. tua palavra. Ai. For God's sake. Então, eu acho engraçado porque a resposta do Zé a isto foi: como é que foi? Para eu poupar a vida dos guardas prisionais, tenho que acabar primeiro com a minha raça. Seria do tipo: ou mato-os a eles ou mato-me a mim. A ti, claro. Houve ali um guarda. Espera, eu não estou a aguentar porque isto. Houve ali um guarda que eu acho que serias tipo tu a responder a resposta dele. Não, eu a responder, porque isto foi uma coisa que eu te respondi no outro dia, hoje de manhã. Não foi no Ok. outro dia, foi hoje de manhã. Um guarda assim, completamente a desvalorizar o que o Zé tinha acabado de dizer. Responder assim: epá, hoje não cá há muita coisa para fazer. Epá, aguenta-te só mais um bocadinho. Aguenta-te só mais um bocadinho. Hoje não. Hoje está chato. A coisa daqui a bocado já muda. Claro, exato. A gente Espera depois já aí, vê. Agora. Então, o Zé cumpriu a sua promessa, ok. O Zé foi dia 14 de novembro de 1971, portanto, mais ou menos um ano depois dos crimes. Ele foi encontrado morto na sua própria cela, pendurado pelo pescoço com as suas próprias calças. Ele deu um nó com as calças e pendurou-se nelas. E pronto. Uma curiosidade aqui que eu queria só deixar é que o Zé, lá está, nunca foi visto como uma mulher, nunca sequer uma namorada, um namorico, nada, absolutamente nada. Então, há muitas coisas que dizem que sim senhora, ele era homossexual, inclusive dois dos 5 corpos foram encontrados completamente nus, mas como não havia indícios de qualquer tipo de violência sexual, nunca foi feitos testes para nada disso, nem se houve relações. Mas lá está, ele sempre foi visto uma pessoa muito solitária, muito sozinha. Então eu acho aqui realmente que o problema dele era ele ver os outros a viverem a sua própria verdade e verem os outros a viverem a sua própria vida, e ele na própria cabeça dele acreditar que não podia fazê-lo. Então, lá está, prejudicou uma catrafada de pessoas, né? Acabou por acabar com a sua própria vida. E pronto, passou-se da marmita e decidiu meter as culpas em cima da Nossa Senhora de Fátima, mas assim muito resumidamente, coitada. Pronto, ela é que tem que levar com as culpas destes católicos avariados do sistema, né? Exato. Adoro o conceito de católicos avariados. Yeah. Olha,
Tu pensaste o mesmo que eu? Eu acho que a gente pensou exatamente a mesma coisa. A gente comenta depois. Tá. Eu acho que a gente pensou exatamente a mesma coisa. Wink. Ai, mas pronto, malta. Então, aqui, só para terminar o meu caso, a minha Anitta foi presa. Matou-se na prisão e, devido aos crimes que cometeu... Obrigado. Exato. Mas pronto, deixei aqui então o meu caso. E agora quero saber o que é que traz o meu trocas, porque... Gostei, porque tu vais buscar coisas lá atrás mesmo. Tipo, eu não encontro tanta coisa histórica como tu, por exemplo. Então tu até dás aqui um bom balanço à coisa, porque eu trago sempre coisas mais daqui, desta época de tempo, e tu vais lá para trás, ou seja, que ao fim e ao cabo a gente ainda faz aqui um bom mix e tudo. Sim, eu acho que a gente completa-se muito bem. A gente completa-se muito bem a nível de, tipo, os casos que a gente traz, que às vezes até têm curiosidades, tipo... Totalmente. E lá está, atenção, malta, a gente não combina absolutamente nada. A gente faz suspense um ao outro, né? Exato. Porque o que a gente quer aqui é tipo as reações honestas um do outro. Então, eu acho que o facto de eu e o Pedro estarmos sempre em sintonia faz com que a coisa ande aqui maravilhosamente, sem dúvida. E nada... Mas fico feliz que gostaste e agora quero muito ouvir o teu. Claro que sim, porque eu provoquei-te um bocado e disse que me ri aqui um bocado com o meu caso. Eu também me quero rir, faz-me rir. Porque eu vou dizer isto já no princípio, não no final. Lembras-te no último episódio quando a gente disse este leva o prémio de Totó? Sim. Eu acho que conseguimos superar isto. Ai, não me digas, está... Eu acho que conseguimos. No episódio passado, no vídeo, eu esqueci-me de meter lá o carimbo, mas se calhar é desta que eu ponho. Eu acho que tu depois já me confirmas, mas eu acho que se calhar hoje a gente consegue superar o nível de Totó. Oh my God. Pronto. Então vai, fala que eu quero ver se ponho o carimbo ou não. Bora lá. O meu caso chama-se Um Apartamento que Saiu Muito Caro. Hoje em dia todos, filho. Qualquer um. Podia ser qualquer um, mas pronto. Mas não, é aqui 2024 caso? Não, é de 2004. Então, olha a evolução da coisa. Evolui tão bem. Exato. 27 de setembro de 2004. Estamos em Barcelona, para variar um bocado, né? Gosto. E aqui estamos a falar da Ana Permanyer, uma psicóloga daqui de Barcelona mesmo. E ela ia fazer umas gestões para alugar o seu lugar de estacionamento no edifício Atalaia, na Diagonal de Barcelona, onde ela tem também um apartamento alugado no andar número 18. Ok? Então ela tem o apartamento e tem lá em baixo também o parking, mas a pessoa que arrendava o apartamento só tinha o apartamento, então ela ia fazer umas gestões Exato. para arrendar o parking. Eu acho que é essa mesma pessoa. Combinou com a filha dela que depois de ir ali, a Ana sozinha, né, a fazer essas gestões, iam as duas às compras porque a filha necessitava de umas coisas e não sei o quê. Mas a Ana Permanyer não voltou a casa, não respondeu a telefonemas nem mensagens, nunca mais. Ok? Vai então a família da Ana ao edifício Atalaia para ver se podiam saber do paradeiro dela, né? O porteiro, o concierge, digamos, né, do edifício, ligou ao apartamento 18J, que é o que a Carmen tinha alugado, e ninguém respondia ao telefone. Então, o porteiro continua a insistir e finalmente responde a inquilina, que se chama Carmen Badia, que ela tinha estado ali à espera da Ana toda a tarde, mas que a Ana não tinha aparecido. O carro da Ana estava no parking do edifício. A família liga aos hospitais e decidem ir à polícia fazer a denúncia, porque nos hospitais não havia nada dela, nem com o nome dela, nem nada. Nada de registros. Não. Exato. A polícia automaticamente vai ao edifício Atalaia e fala com o porteiro, e o porteiro diz que a viu entrar sobre as 18 horas, depois entrou no elevador e já não a voltou a ver. Ok. Então, ela sumiu no prédio. A inquilina dela, a Carmen, é muito prestável e deixa a polícia entrar no domicílio e até os acompanha à cave do edifício, ok? Porque a cave era tipo deste tipo de...
Sabes quando tu tens um quartinho para guardar coisas? Sim, uma arrecadação. Exato, uma arrecadação, pois aquilo era tipo tudo arrecadações. A Sim, polícia investiga na cave e eles descrevem que a cave com essas arrecadações e tal era como um labirinto. Aquilo era too much, ok? O edifício é enorme e está composto tanto por vivendas como por empresas. Até havia uma vivenda que era um prostíbulo na altura, ok? A polícia ainda assim investiga o que pode, né? E não encontra nada. A polícia tem as hipóteses de fuga voluntária ou um sequestro express, que era uma coisa bastante comum em Barcelona naquela altura. Eles gostavam... Sequestro expresso. Sim, um sequestro express. Um Estás kidnap. exato, expresso, portanto estás a pagar mais para ser mais rápido. Não, não. Era tipo, tu ias meter gasolina, apanhavam-te e diziam quero dinheiro, mas era tipo quantidades pequeninas, nem sequer era, sabes, nem sequer era Sim, sim, tipo sim. de manter-te ali tipo 20 horas na casa de alguém, não, era tipo, apanhavam-te ali e diziam-te, olha, porque queres dinheiro, ou senão não Exato. tens ir, e já está. Isso era bastante comum na altura. Resgates, yeah. Exato. Agora, um pouco sobre a Ana. Como eu disse, ela era psicóloga, tinha 4 filhos e uma vida familiar muito estável. Eles são todos muito unidos, ok? Boa. Ela vivia para os filhos, basicamente. Não tinha nada que se lhe pudesse apontar de mal. Uma peculiaridade sobre a Ana é que por uma deformação de nascimento, ela não tinha a parte inferior do braço esquerdo. Ok? Ou seja, ela não tinha nem cotovelo, nem toda a parte de baixo do braço. 9 dias depois, a família recebe uma chamada a dizer: temos a Ana e queremos 100.000 euros. Se pagam o resgate, não lhe fazemos mal nenhum. Se não pagam, ela sofre. 9 dias. 9 dias. Ok? Eles dizem um local específico para deixar o dinheiro. A polícia monta um dispositivo de 30 agentes para essa transação. Ok? Oh, cuidado. E então, eles prenderam um totó que diz que ele não sabia nada da Ana Permanyer realmente, que aquilo foi uma ideia que ele teve com um amigo para ter dinheiro de forma fácil. Ela, sequestradora inteligente, fantasma. Exato. Anyway, Um nada. mostarda no nariz. Nada, voltamos ao ponto zero da investigação. Ok? Ok. 2 dias depois, 7 de outubro, os operários de umas obras ali na zona do Garraf, perto de Sitges, encontram um cadáver. Vão levantar o corpo ali na zona que é tipo um bosque, tipo coisa. O corpo estava debaixo de uns ramos e árvores e tal. E um pouco em estado de putrefação já. Qual era a peculiaridade que tinha o cadáver encontrado? Não? Não chegas lá? Ai, te faltava o braço. Falta a parte inferior do braço esquerdo. Ok. Por aí já se via bastante que era a Ana Que era- Permanyeres. E realmente era, ela foi assassinada. Tinha sido agredida com um objeto contundente na cabeça e haviam também ali sacos de plástico que lhe provocaram finalmente uma asfixia. Ok? Ai, Exato, ela nem morreu das pancadas na cabeça, ela morreu da asfixia. O corpo estava envolvido num lençol da marca Texborn e atado com um cabo vermelho. Havia ali também uma mochila tipo de paus de golfe, sabes? Sim, aquele sim, é comprido. Exatamente, com um anagrama que era tipo uma árvore e umas letras que punha La Quinta. Tudo isto estava envolvido num plástico. Ou seja, o corpo, a mochila, os sacos, tudo. Não havia nenhum clube de golfe em Espanha que se chame La Quinta. A polícia descobre que o clube é nos Estados Unidos da América. Então, eles pedem ao FBI para ajudar a ver que cidadãos... Cidadãos? Cidadãos. Que cidadãos espanhóis tivessem estado nesse clube. Ok. Tivessem estado nesse clube. Conclusão, o FBI não ajuda. O FBI diz, não posso, não me apetece. Hoje não. Sabes assim? Amanhã logo se vê. Exato. A inquilina do apartamento da Ana Permanyer, Carmen Badia, passa a ser a principal linha de investigação por descarte de partes. Já. Ok? Então eles começam ali a passar coisas. Depois do corpo da Ana ser encontrado, a Carmen comenta ao advogado dela
que uns dias antes da desaparição, elas tinham assinado um contrato de arras, que é basicamente um contrato, um acordo de compra-venda do apartamento que a Ana alugava à Carmen. Ok? Ela basicamente perguntava ao advogado do tipo: e agora quê? Ela está morta, encontraram o cadáver, como é que é com o meu contrato? Pois, exato. Pronto. E o advogado aconselha a Carmen a comentar isto à polícia, mais que nada para não ser mal interpretado. Interpretado, exato. O contrato dizia que a venda do apartamento era do valor de 600.000 euros e que a Carmen tinha dado 420.000 de sinal adiantado em metálico. Ok? Em papers. Quando ela deu 420.000 em cash. Quando eles fizeram isso quando se encontraram numa cafeteria chamada Cafeteria La Oca para assinar o contrato. E que essa transação foi testemunhada por 2 pessoas. Ok. Só vou já fazer aqui um spoiler. Pessoas essas que mais tarde dizem: nope, nunca estive ali com a Carmen para nada. Pronto. Eu não sei, eu já estou a criar um filme na minha cabeça. Deixa lá ver se eu tenho É provável que seja certo. A Carmen também refere que a Ana lhe tinha comentado que se queria ir embora para Cuba, começar uma vida nova, sozinha, e que não queria que a família dela soubesse nada de que ela estava a vender o apartamento, porque ela se queria ir embora. Well. Porque, claro, como eu referi antes, a Ana vivia para a família. Pois, então, exato. Estranho não, estranhíssimo. Faria muito sentido. Claro. Aqui o problema agora é, anyway, se ela está morta, alguém vai ter que devolver esse dinheiro, que ela deu em caixa. Exato. À outra, né? O marido da Ana diz que isso é impossível. Até porque o plano deles era irem viver para aquele apartamento que era mais pequeno e que eles já têm comprado quando fossem velhinhos ou reformados. Pronto, que os filhos já não estivessem em casa, eles já não precisavam de uma casa tão grande, né? Exato. E o plano deles era ir viver para ali depois. A polícia olha bem para aquele contrato e já encontra coisas erradas. Aqui foi a primeira vez que eu ri com este caso, ok? Espera, mas é que... No contrato, onde tinha de estar a assinatura da Ana Permanyer, estava a assinatura da Carmen. E onde estava a assinatura da Carmen, estava a assinatura da Ana Permanyer. Ok? Então, mas era a Carmen a vender a Ana ou era a Ana a vender a Carmen, pá? Não, é do tipo, imagina, quando tu acabas um contrato, tem o teu nome escrito, né? Assinado por exemplo, Catarina Martinho, Então, ok, então já e depois já tu assinas assim. em cima. Não. Ou seja, está correto, porque aquilo está feito, né? Tu, imagina, escreves um contrato a computador. Sim. E eu, quando vou pôr, ponho a data e ponho uma linha e ponho em baixo Catarina Martinho. E tu assinas por cima. Pronto, né? mas era isso Como que eu tu estava a quiseres. perguntar, exato. Esses nomes que estão aí em baixo estavam corretos? Claro, o que acontece é que puseram a assinatura num lado da Exato, Carmen e a trocaram da Ana ali. no... Exato, Pois, entendes? olha a coisa esperta. Ou seja, aquilo já cheirava mal para caralho. Exato. Tipo, não é difícil ler um contrato. Anyway, a polícia viu isto e envia logo aquilo para um estudo caligráfico. Ok, Logo. exato. Começam a investigar a Carmen mais a fundo. A Carmen tinha estado na prisão pela morte do seu marido. Mas calma, ele tinha sido assassinado em 1997 num parque de campismo que era da propriedade dele. Ele tinha um parque de campismo. Ok. Numa outra cidade aqui da Catalunha que se chama Seu d'Urgell. Ali a tocar Andorra, é mesmo antes da Andorra. Adoro, se calhar passámos lá. Sim, passámos lá. E então, mataram lá no parque de campismo 2 encapuçados que entraram na recepção quando o senhor já estava a ponto de fechar o estaminé, né? Para roubar, entre aspas, parece, e deram-lhe uns tiros a ele e à irmã dele. A irmã dele sobreviveu, ele morreu. A Carmen foi acusada de contratar 2 assassinos para matar o marido dela pelos diners. Claro. Ela esteve em prisão preventiva 9 meses, mas depois foi posta em liberdade porque não haviam provas contra ela. Ok? Nenhumas. Ok. Nisto, até sai até vi um áudio dela, tipo, a dar, quando ela estava a testemunhar à polícia,
neste caso do marido dela, e ela disse: que interesse é que eu tenho de matar o homem se eu não vou ficar com herança nenhuma, não tenho nada, ou seja, a mim não me vai tocar nada, estás a perceber? Exato. Não Pois há passado- benefício nenhum. É, exato. Pois, pois passado 2 anos Pois, da claro. morte do senhor, Exato. a Carmen até foi notícia, porque ela trancou-se dentro do parque de campismo de que ela tinha com o marido, por querer reclamar toda a herança do seu marido assassinado para a filha de 2 anos que ela tinha com ele. Ok? Um tempo depois o parque de campismo foi vendido e ela conseguiu que a sua filha de 2 anos ficasse com uma herança de 100 milhões de pesetas. O que seria agora tipo 600 mil euros, mas claro, naquela altura valia muito mais esse dinheiro, obviamente. Exato. Para que tu vejas, com aquele dinheiro ela comprou 3 propriedades. Ok? A Carmen, não a filha, Pois claro, obviamente. exatamente, não é? Se calhar a filha assinava no sítio correto. Imagina. Cuidado. Se calhar a figura tinha mais 2 dedos de testa Exato. também. Quando a polícia foi investigar o apartamento que a Carmen alugava, né? Lá ou seja, o apartamento onde ela vivia, que a Ana lhe alugava a Sim. ela, dizem que eles se sentiram como fantasmas. Ela e uma amiga estavam ali e continuaram com a vida delas como se não fosse nada. Tipo, que a amiga estava a ler um livro e continuou a ler um livro, que a Carmen estava, sei lá, a ver televisão e continuou a ver televisão Continua a ver e a televisão. polícia tipo ali a investigar tudo. Ok. Esta amiga dela, em declarações posteriores, diz que realmente nunca conheceu a senhora Permanier e que ficou a saber que ela tinha desaparecido pelas notícias. Ok? E ao ver as notícias, ligou à Carmen do tipo, sei lá, tipo... Então, Carmen, está tudo? Está tudo. Está tudo, e tu? Também está tudo. Olha lá, eu vi aqui as notícias que morreu a tua senhoria. Yeah. E a Carmen respondeu: ai, deixa esse assunto, a gente depois fala sobre isso. Agora não é bom momento. Não encontraram nada no apartamento da Carmen, basicamente, ok? Mas levaram alguns objetos, entre eles uma agenda que ela tinha, tipo escrita à mão, né? Tipo agenda dia tal, não sei o que, dia tal, se quer. No dia seguinte à inspeção, o edifício Atalaia volta a ser notícia na televisão. Agora no apartamento 11 é. Porquê? Um incêndio. Um incêndio no apartamento 11 Está enguiçado o prédio. O prédio, Não, o prédio. amiga. Não. A coisa fundamental que foi descoberta neste incêndio é que houve 2 focos de incêndio, um no quarto e outro na sala, que foram provocados. Foi fogo posto. Foi, amiga. No quarto, depois de apagar o fogo, encontraram um jogo de lençóis no qual faltava o lençol de baixo. E por coloração, tecido, etc., coincidia perfeitamente com o lençol onde foi encontrada a Ana Permanier. Claro. Quem era o dono deste apartamento, o 11J? O advogado da Carmen Badia. Sim. Mas não vai por aí, por onde tu estás a pensar. Calma. Ok. A Carmen, e agora eu explico porquê. A Carmen tinha vivido neste apartamento antes de viver no da Ana. Ok? Ela esteve ali. E este apartamento estava sem ninguém ali já há várias semanas. Eu acho que até desde que ela se foi embora do apartamento. Pois. Entendes? No dia a seguir ao incêndio, o advogado proprietário do apartamento acha oportuno comentar à polícia que no edifício Atalaia quase sempre o concierge tem uma chave adicional dos apartamentos. E que, quando a Carmen estava ali a viver, ela ligou para ele e disse-lhe que ia pedir as chaves do concierge porque não achava oportuno que outra pessoa tivesse as chaves do apartamento dela. Ok, Ok. tranquilo. Pronto. A polícia vai dar uma volta ali na coisa e efetivamente os bombeiros tiveram que forçar a porta do apartamento porque o concierge não tinha as chaves. Ok. Eles decidem pôr uma vigilância à Carmen. Mas eles põem uma vigilância à Carmen tipo cara podre. Do tipo, Carmen, estamos Estou aqui. aqui. Estamos Olá. aqui. O objetivo deles é porque eles viram pelo caráter dela que era uma pessoa... Então o objetivo deles era fazer com que ela estivesse nervosa e a ver se ela descaía alguma coisa. Exato. Dão-se conta que ela tem uma relação muito íntima com a tal amiga que eu já tinha falado, né? Que estava lá no apartamento dela, e com um outro senhor já mais velho chamado Joan Esplugas. Chamado Joan. Ok?
Já velhinho, já maior, ou seja, Ok. não super velho, mas. O João fazia tudo o que a Carmen queria, basicamente. Ela era a diretora da orquestra aqui nesta merda toda, ok? Cabeça da operação. Exato. Eles são amigos e poderiam incluso ter sido amantes, porque ele nunca negou isso. Ele via a Karma como uma deusa e satisfazia os desejos dela. Pronto. O marido da Ana recebe, entretanto, uma carta anónima que diz: eu aconselho-o a investigar o Bar das Arenas, porque ali há drogaditos e bandidos que por 50 euros fazem qualquer coisa. E da última vez que eu estive ali com um amigo, ouvi dizer: ela buscou que lhe dessem golpes na cabeça. Ela merecia-os. Isto era o que dizia a carta, literalmente. Anónima. Chega também, nessa altura, o informe da caligrafia do tal contrato Sim. de compra-venda do apartamento e comprova-se que todas as assinaturas são feitas e bem feitas pela Ana Permanher, menos uma. Ok? Não quer dizer que a assinatura não foi feita pela Ana Permanher. Foi feita pela Ana Permanher. Mas está diferente das outras. Exato. Ora então, eles chegam à conclusão que isso só acontece quando há algum motivo externo que está a perturbar a pessoa bastante, como para não seguir o raciocínio das assinaturas anteriores ou incluso assinar de forma diferente. Exato. Ok? E daí também pode ter vindo o erro de assinar uma no lugar da outra e a outra no lugar de uma. Exatamente, se terem trocado. Ou então pode ter sido mesmo a Carmen, que era burra e assinou onde ela quis. Dá igual. A suposição da polícia é que quizás lhe tivessem dado os golpes na cabeça para obrigar ela a assinar o contrato. Mas claro, isto é só uma suposição, não há como provar. No tronco da Ana, no torso, no tronco, foi encontrado um cabelo que não era dela. Os resultados dizem que é um cabelo que estava em fase telogénica. Isto quer dizer que é um cabelo que se caiu porque a raiz do cabelo morreu. O que é muito comum em pessoas do sexo masculino, quando começam a perder o cabelo. A polícia pede ADN à Carmen, à amiga dela e ao João. Exato. Ok? A amiga da Carmen, ela prestou-se completamente. Ela disse: epá, vocês querem me tirar cabelo? Eu dou sangue se for preciso. O que vocês quiserem. Eu estou. Claro. Sim. Mas pronto, os resultados da ADN aqui vão demorar um bocadinho, porque estamos em 2004. Era a vida. A amiga da Carmen comenta que um dia foram almoçar, e um dia antes do crime elas foram almoçar, mesmo na casa dela, da amiga, e ela lhe pediu uma máquina de escrever. Disse: pá, tens uma máquina de escrever? Ela disse: pá, para quem tu queres uma máquina de escrever, pá? Pois claro, em 2004 já havia computadores. Claro, e ela disse: eu tenho aqui um computador. E enquanto a amiga lavava os pratos, ela pôs-se ali a escrever o contrato da venda do apartamento no computador. E ela imprimiu ali mesmo o contrato. A amiga, obviamente, deixou o computador à polícia para que vissem o que tivessem que ver. E ela, tipo: toma o meu computador, eu não tenho nada a ver com isto, por favor. Aqui pelo meio, isto eu aqui resumi em uma frase, tipo, uma coisa que eu podia te alargar muito. Mas aqui no meio, a Carmen inventou um sequestro. Ok? Até foi para o hospital e tudo. Que a tinham sequestrado, que lhe roubaram dinheiro, que a deixaram ali no meio do mato, que não sei o quê. Exato, para o hospital e tudo. Ela deve-se ter batido ela mesma, sei lá, uma coisa assim. Grande atriz. E a polícia do tipo: amiga, estamos a vigilar-te desde Era isso que eu ia dizer, então, mas ela não estava tipo a ser. Exatamente, o sequestro é mentira. Já está, a polícia sabia perfeitamente. Não vou adiantar muito mais aqui porque achei que não era necessário. Do tipo, ela inventou um sequestro. Pô. Exato. Já estava a ficar toda descontrolada, já estava a inventar aqui coisas muito fortes. Anyway, tempo depois a polícia, que também tem os telefones vigiados, né? Obviamente, como a gente gosta. Houve uma conversa entre a Carmen e a amiga dela. Ok. A vibe da chamada é que elas sabiam que estavam a ser escutadas pela polícia, né? Ok. E então, tipo, para provocar, tipo, na brincadeira, ou sei lá, ou armadas em espertas, puseram-se a brincar para realmente provocar a polícia. Exato. E começaram a comentar como é que eles matavam alguém, como é que elas matariam alguém, do tipo,
Anyway, ela estava lá na chamada, ri, ha, nisto não sei o quê. E uma diz à outra, eu fazia isto e aquilo, e o outro, ha. E a outra dizia, eu fazia X, Y, Z, ha. Mas no meio da brincadeira, a Carmen, Que é muito é inteligente. agora, cuidado. É agora. A Carmen, depois de dizer como matar uma pessoa, diz, não sei que é na banheira, e no final envolver a cabeça com um lençol. E a polícia tipo, ding dong. Sabes? Ding dong. Ding dong. Amei. Exato. Portanto, Catarina, este é o momento. Carimbo de Carimbo. Totó. Carimbo! Yes! Eu não me Exato. vou esquecer desta vez, não vou. Esta vai, porque pá. Obviamente, a sério, eu estou a dizer, ela ganha o prémio totalmente. Como Não, mas ainda há mais. Não é que haja muito mais, mas a gente vai juntar aqui coisas. A polícia vai então outra vez ao apartamento 11E, o do incêndio, do advogado, e claro, vão ver a banheira para Exato. ver se coisa. E um polícia da científica sai à sala onde estava o resto da polícia e a Carmen como investigada, né? E o polícia diz, como é que vocês dizem em Portugal? No ralo? Sim, o ralo. No ralo da banheira encontramos vestígios de sangue à luz azul. E a cara da Carmen mudou completamente. Exato, pois claro. Então. Busted. Claro, mas o que é que aconteceu aqui? A coisa é que o polícia não tinha encontrado nada. Ele inventou aquilo para ver se ela reacionava. Sim. Eu já tinha dito que eles já tinham topado que ela era um bocado coisa. Que ela não jogava ali com o baralho todo. Exato. Pronto, e funcionou, obviamente, né? Continuamos com os estudos da caligrafia. A carta anónima que recebeu o marido da Ana, eles decidiram comparar a caligrafia da carta com a agenda da Carmen, que eles tinham requisitado na investigação. Adivinha? Deu coisinha. É completamente a mesma letra, não há nem de onde dar voltas. Check. Ou seja, se envias um anónimo, não escrevas tu, carinho. É que Totó. Olha, vai pedir a máquina de escrever à tua amiga. Exato. My God. Agora a Anyway, mão, por amor de a Deus. polícia aqui já chega mesmo à conclusão que isto tem que estar Exato, porque exato. veem que se produzem muitos acontecimentos iguais no caso da Ana Permanyer e no caso do marido da Carmen que tinha morrido. As coisas que haviam iguais eram anónimos, né? Yes. Carta anónima, Exato. um apartamento incendiado Exato. também, um contrato falsificado com 2 supostas testemunhas. Catarina, o teu era um serial killer, mas esta é uma serial totó, porque ela usa o mesmo modus operandi. Completamente. É mesmo totó. Nada. Como assim? Chegam os resultados do cabelo encontrado no cadáver da Ana e era do João, do amigo da Carmen, o velhinho. Oh, Exato. Sendo assim, um ano depois do crime, a polícia põe em prisão Carmen Badia, o João e também a amiga da Carmen amiga. do computador que se chama Annabelle. Cúmplice. E a amiga dela do tipo, what the fuck? Tipo, o que é que eu estou aqui a fazer? Estás a perceber? ok. Então, elas até foram presas juntas na mesma cela e depois a amiga Annabelle é que disse não quero estar com ela e todas as comunicações que venham da parte dela não me as entreguem sequer. Estás a perceber? Tipo, porque a Ela amiga estava dela meio- estava mesmo tipo eu não tenho nada a ver com isto, por favor, tirem-me daqui. Estás a perceber? Ok. Completamente assim. Então, 18 de fevereiro de 2008, quase 4 anos Quase 4 depois, anos, já. começa o julgamento. A Carmen declara-se inocente sempre. O João diz que não sabe como é que um cabelo seu chegou ao cadáver da vítima. E a Annabelle continua sem saber porque é que está ali. O que é a fazer? E diz Totalmente. a perguntar, olha, tem alguma coisa a ver? Eu não sei, caralho, eu não sei o que Eu não estou a sei fazer nada aqui, disto e aqui. tal. Não dá pena ver a senhora porque a deposição dela no julgamento foi, ela disse os meses, os dias, as horas que ela tinha estado presa e ela disse isto é um sequestro legal que me estão a fazer porque eu não tenho nada a ver com isto.
Coitada. Vocês prenderam-me aqui. Estás a perceber? Então ela não era mesmo cúmplice de todo. Não, Carmen. para nada. Nada. Ela era genuinamente amiga da Amiga Carmen. dela, Toda claro. Carmen é que... Sim, totalmente. A Carmen e o João são considerados culpados do assassinato da Ana Permanyer e a Anabel é ilibada de todas as acusações. Ao menos isso, graças a Deus, Yeah. coitado. 2 anos depois de serem presos, o João confessa à sua advogada que não matou a Ana Permanyer, mas que ouviu como a Carmen a matava na sala ao lado. 2 dias depois de confessar isto, o João morreu de causas naturais. Para que tu vejas como ele era velho já, não é? Exato. Sim. A Carmen foi condenada a 24 anos de prisão. Creio que não é revisável. E nada, no meu caso a Anitta foi presa. E continua presa, ainda bem. Yes. E nada, Meu Deus, mas olha lá. Ave Maria. ou seja, porque tu vejas, ela não queria o apartamento, ela queria dinheiro. Ela exato. queria aqueles 420 mil euros que ela nunca deu a ninguém. Nossa Senhora, a marosca toda que esta gaja foi arranjar. As coisas que esta gente faz por dinheiro, minha mente. Mesmo a sério. Mas é que tinhas que ver ela, tipo, quando ela saía na televisão, porque eu vi imagens da TV aqui da Catalunha. Claro, os repórteres estavam lá no julgamento e tudo. Yeah. E ela ia entrar à sala de julgamento e olhava para a câmara e dizia: é uma pena que eu não tenha posto maquilhagem lo siento. Assim, mãe do tipo, aí a polícia Eu sou a uma polícia do puta. género, what the fuck? Andava ali tipo de Sabes? dedo. Ai, desculpem, clientes, ele vinha até posto Sim, com sim. make-up, eu não posto desculpa. Totalmente. Ou seja, Falta nada. noção. Exato, então ela usou o mesmo modus operandi e foi isso basicamente que a denunciou. Não, o que a denunciou até foi uma chamada telefónica de Foi a brincadeira. estupidez dela. Claro, exatamente. Foi Ou a pura seja, estupidez dela. flipa, Mãe do totalmente. céu. Não, a gente teve um novo vencedor este episódio. Isso é Sim, giro. eu acho que ela leva o prémio Totó Ai, não, completamente, leva, desculpa completamente. lá, então desde quando quer dizer, primeiro que tudo, no meio da situação toda que ela está, mesmo que não fosse culpada, mas no meio da situação toda que ela está, sabendo que a polícia está a ouvir, ir brincar com aquilo. Sim. Mas brincar com aquilo sendo culpada é mesmo do tipo, apanhem-me, eu estou Yeah. aqui à espera. Yeah. Botem-me as Yeah. algemas. Uma estupidez, Gente uma burra, estupidez. Gente burra, mãe do céu. Não, este carimbo vai ser muito bem. Este carimbo de Sim, burro, dama, é alguma muito coisa assim merecido. dizer. Estúpido, vai ficar aqui muito bem neste vídeo, vai, porque por amor de Deus, isto Ai, ridículo. é muito merecido. E nada, com isto acabo de adicionar 2 locais mais para a nossa tour de Barcelona, que é o edifício Atalaia e o bar La Oca. Vamos ali também. Amigos, um dia destes, não sei bem quando, mas pronto, quando eu tiver a oportunidade de ir passear um bocadinho, tiraram nas férias e passear um bocadito ali em Barcelona, a gente vai tirar fotos em todos os cantos e mais alguns Exato. dos casos que a gente já vos trouxe. Sem Ok? dúvida. Está aqui prometido. Anyway, pois nada, já estaria. Já estaria. Acho que hoje foi um dia em que nós realmente só fomos só vamos quando temos que ir, porque isto... Não, porque entretanto corte tu tens que fazer, amiga, a gente vai ficar igual a sempre. Vais ver, vai bater os 50 minutos. Vais ver só. Vamos ver Vais ver então, só. E se não, olha, temos pena, já está. Aguentem-se, ouçam. Exato. Se querem um Come podcast cala-te. rápido, sei lá, olha, metam uma música. Olha, 3 minutos. perfeito, Já mas tá. nada. Querem um podcast rápido, vão ouvir uma música que tem muita história também. Isso, e quanta história tem uma música. E Cuidado, cuidado. Até histórias subliminares elas têm e tudo e vocês Mesmo não a sabem. sério. Mesmo a sério. Ai, anyway. Anyway, Nada. Obrigado por escutar-nos uma semana a mais. E para a semana que vem cá estamos. Yes. Supostamente. Não vou fazer mais promessas. A princípio estará tudo ok. Eu acho que a minha Exato. conta do patriarcado da semana passada. É verdade. Então, E eu acho que ficou castiguei tudo muitos bandidos em nome da lua. Exatamente, E está tudo correto. Acho que a semana passada a gente fez ali uma pausa porque tinha mesmo que ser. Então acho que agora vai correr tudo bem. Por isso, malta, a gente vê-se Claro. para a semana.
E quero só avisar uma coisa. Vão aproveitando estes capítulozinhos todos agora, até ao final de março. Yes. Porque em março acabou a temporada, carinho. Yes. Em março acabou a temporada, vamos de férias os dois. Exato. E depois a gente volta, quando a gente tiver que voltar. Mas nada, mas é assim, aqui Exato. os vossos amigos precisam de férias, principalmente porque, ok que a gente faz isto assim neste tom de brincadeira e tal, mas andar a pesquisar e andar a ler estas coisas e andar a ler as maldades que as pessoas fazem umas às outras, isto pode mexer muito com o psicológico, atenção, ok? É verdade, é que mexe. Exato, Mexe. e mexe bastante porque há coisas que realmente nos vão ao coração, né? Nós somos humanos, não é? Acho eu. Exato, Digo eu com os somos nervos. pessoas. Digo eu com os nervos, acho que sim, né? Eu sangue vermelho. Exato, Portanto, que também. acho que. Então pronto, vamos dar aqui uma pausa assim, muito merecida para nós. Mas vamos isso é no final de março. Exato, ainda não é agora. Quando for a gente avisa outra vez. Eu só Exato. queria dizer que a gente quando voltar vai voltar com uma força. Mesmo a sério. Vocês vão se passar. Cuidado. Estou super ansiosa para vos trazer surpresas. Vocês não têm ideia, juro. Mesmo a Estou bem sério. ansiosa mesmo. Mas muito mesmo. Yes. Anyway. E uma coisa mais. Para quem não viu, para quem não nos segue no Instagram, olá, estou a falar para ti. Eu e a Catarina vamos fazer uma coisa à parte. Da Anitta comete um crime. Que são só 3 episódiozinhos em maio, ok? Que se chama A Anitta Vai à Eurovisão. Onde, basicamente, vamos estar a comentar um bocado as galas da Eurovisão e depois já ganador, vencedor. Vencedor e tal e não sei o quê. E a gente vai estar ali a falar mesmo a sério. Ao momento. Anyway. Exato. E nada, pois não percam isso, ok? Não, eu acho que é assim, se vocês gostam de nos ouvir a falar de crimes, que são coisas más, imaginem a gente a falar de coisas tipo música e roupas e performances e luzes e Amigo. amigos, a sério, vocês vão querer embarcar nesta connosco. Mesmo para quem não tem por hábito seguir a Eurovisão, quer dizer, é uma coisa que eu e o Pedro temos desde pequeno. Já antes de eu conhecer o Pedro eu via com os meus pais e ele também já tinha a cena dele. Então quando a gente se juntou foi tipo best of both worlds. Então nós seguimos isto já há muito tempo, mas mesmo para quem não segue, eu acho que vai ser uma coisa bem engraçada e acho que Sem vocês se dúvida. vão rir aos molhos connosco. Portanto, a sério, venham fazer-nos companhia. Ou melhor, venham deixar que nós vos façamos companhia. Companhia, exatamente. Exato. E pronto, se não, lá está, não seguindo, vão ficar a saber de tudo e mais alguma coisa só de nos ouvirem. Portanto, claro. não conhecem, venham aprender, ok? Exatamente, Estão a a aprender gente com está os aqui para melhores, isso. tá? Claro, hombre, mas faltaria. Nada, estamos a ir já aqui todos loucos. Diz adeus às pessoas, Catarina. Tchau. Um besito. Besito, gente guapa. Portem-se bem. I keep giving you the fire. I'm a hitter, under my control. Here's the night that you've been waiting on. Fire, I'm gonna light it up, gotta make it hot. The stage is when we set it up. The king is going, no one can take his crown.